Deus nosso da cruz, livrai Deus dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Começar esse recolhimento fazendo um convite a sair de casa e fazer uma viagem, logicamente de modo virtual, né? Fomos para uma época bem diferente da nossa e bem distante desse mundo no qual nós estamos vivendo. Vamos lá para o século VII ou VIII, na era cristã. A cidade pode ser Damasco ou Jerusalém. Não sei onde vamos encontrar o personagem que vai nos acompanhar nessa viagem, primeiro nessa primeira meditação do recolhimento. Ele é um monge sírio, doutor da igreja, um dos maiores defensores das imagens. Uma época em que o imperador, a autoridade máxima, proibia o uso de imagens. E São João Damasceno, a respeito das imagens dos santos, escreveu uma frase impressionante. Antes de tudo, veneramos nas imagens aqueles em quem Deus descansou. Ele, que é o único santo, mora entre santos, entre os quais se destaca a Santa Mãe de Deus. Os santos são aqueles que, na medida das suas possibilidades, tornaram-se semelhantes a Deus, com a ajuda de Deus. Assim, São João Damasceno argumentava contra o imperador e contra todos aqueles que queriam destruir as imagens, porque diziam que as imagens estavam sendo adoradas. Quando, na verdade, as imagens, segundo esse argumento de São João Damasceno, devem ser respeitadas, porque elas mostram Deus, a santidade de Deus. E entre as imagens que ele tinha uma grande veneração, estavam as imagens de Nossa Senhora. O tema do recolhimento é Maria na vida do cristão. E ele tinha imagens muito fixas na sua imaginação, na sua memória a respeito de Nossa Senhora. E numa das suas homilias, justamente quando a imagem física de Nossa Senhora desapareceu dos olhos humanos, na sua dormição, na sua assunção aos céus, São João Damasceno escreveu a respeito de Nossa Senhora, falou de Nossa Senhora nessa homilia, colocando várias imagens. Assim podemos ler: Nossa Senhora é descanso para os que trabalham. Ela é consolo para os que choram. Ela é medicina para os doentes. Ela é porto seguro para os que a tempestade ameaça. Ela é misericórdia para os pecadores. Ela é socorro para os que rezam. Ela é doce alívio para os que estão tristes. São imagens pintadas por São João Damasceno ou esculpidas na sua memória para lembrar-se de Nossa Senhora.
E Maria, na vida cristã, traz consigo uma imagem, ou algumas imagens. E sem deixar de ser descanso, consolo, alívio, socorro, porto, misericórdia, eu te pergunto agora, nesse momento do recolhimento, qual é a sua imagem preferida de Nossa Senhora? Logicamente não estou perguntando essas imagens formais. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora da Penha. Não estou perguntando qual dessas imagens é a sua preferida, né? Qual é a imagem de Nossa Senhora que te conquistou? Quando você ouviu falar dela pela primeira vez. Como sugestão, para podermos responder essa pergunta nesse recolhimento, nessa primeira meditação, eu vou sugerir uma imagem que Nossa Senhora pintou de si mesma. Podemos dizer que é a imagem preferida dela. Nós conhecemos bem essa cena em que ela é surpreendida pela imagem de um anjo. Não um anjo qualquer, um arcanjo, uma categoria especial de anjo, que subitamente aparece diante dela e lhe saúda dessa forma: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela se perturbou, o anjo a acalmou, transmitiu a mensagem e ela surpreendentemente descobriu que ela tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe do Messias, tão esperado pelo povo judeu. E ela ia dar a essa criança, se ela respondesse afirmativamente à mensagem, ela ia ser a que daria o nome, Jesus, que quer dizer Yahvé salva, Deus salva. E ela, acalmada pelo arcanjo, ciente da mensagem, tomando consciência da sua particular missão junto de Deus, ela pintou a imagem preferida por ela. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E Deus se tornou homem. O Filho eterno do Pai tornou-se filho de Maria e filho adotivo de José. E essa imagem, Nossa Senhora nunca apagou de si mesma. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, aquela com quem Deus pode contar, aquela que serve a Deus e não quer servir-se de Deus, não quer ser servida por ninguém, só servir. Que expressão tão cativante, tão forte, que o seu próprio filho assumiu para si a imagem da mãe. Eu não vim para ser servido, mas para servir. É a imagem preferida de Nossa Senhora. E Maria, na vida cristã, sem deixar de ser considerada nos seus privilégios, imaculada, virgem, mãe de Deus, assunta aos céus, rainha dos anjos, de todos os santos, ela cativa os corações humanos com seu espírito de serviço. E aí vem a segunda pergunta dessa meditação. Você se deixa servir pela serva do Senhor? Você percebe os serviços diários que Nossa Senhora te presta? Você se emociona com a disponibilidade e a pressa que ela tem em te servir? Pense nisso. Não só nesse momento do recolhimento, mas pense nisso cada dia. Eu me deixo servir pela serva do Senhor? Porque, paradoxalmente, nós, mortais, oferecemos uma grande resistência a ser servido. Talvez não nos custe tanto servir. Estamos vendo nessa época a disponibilidade das pessoas para servirem.
a solidariedade com as pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas mais jovens que no condomínio, num prédio, oferece-se para servir as pessoas mais idosas, para fazer compra na rua. É tão difícil servir. Agora, como é difícil ser servido? Porque ser servido fere o nosso orgulho, machuca a nossa consciência autônoma, nos faz questionar aquela pessoa que nos serve. Será que eu não sou capaz de fazer aquilo que você quer fazer por mim? Ser servido é muito difícil, porque nós achamos que somos capazes de tudo. E Maria se fez a serva do Senhor para nos ensinar que o próprio Deus deixou-se servir por ela. Deus Todo-Poderoso não podia nada sem Maria, enquanto era um bebê, enquanto era uma criança. Depois foi crescendo, mas mesmo assim, mesmo adulto, ele deixou-se servir por Maria. O primeiro milagre deu-se graças a uma intervenção de Maria. Uma atitude de serviço para com os noivos, para os convidados na festa das bodas de Caná. E o próprio Deus deixou-se servir, deixou-se conduzir, deixou-se cuidar, deixou que Maria arrancasse o primeiro milagre dele. E Maria impressiona a quem a conhece nessa imagem, justamente por essa sua incansável e generosa disposição de servir. E entre os serviços preciosos que Nossa Senhora presta, dizia São José Maria, a Jesus se vai e se volta por Maria. O melhor serviço que Nossa Senhora nos presta, e temos nos deixar servir nesse sentido, é que ela nos aproxima de Jesus. Se hoje temos os sacramentos, devemos a Jesus, mas graças ao serviço de Maria. Esse aqui é escravo do Senhor. Se hoje temos a igreja, hoje temos os ensinamentos de Cristo, nós temos tantas instituições, grupos de oração, movimentos, templos, santuários, monumentos, tantas e tantas dimensões e valores que existem na vida cristã, nós devemos a esse serviço precioso. Ela nos trouxe Jesus. Assim como Isabel percebeu imediatamente, quando a sua jovem prima chegou e lhe saudou, ela percebeu imediatamente de onde me vem tanta alegria que a mãe do meu Senhor venha visitar-me. A visita de Maria a Isabel fez com que Isabel imediatamente tomasse consciência que ali estava o seu Senhor, o seu Salvador. Um grande serviço, inigualável serviço. O primeiro delivery da história da humanidade chama-se Maria. E Maria foi a que primeiro criou a empresa iFood, porque ela nos alimenta com Cristo. Ela traz o alimento mais precioso que nós temos. Ela nos dá Jesus. Ela nos aproxima de Jesus. Ela nos ensina, e aqui é que está não só o serviço de proximidade, mas o serviço mais importante que Nossa Senhora nos presta. Ela nos ensina a nos relacionarmos intimamente com Deus, através da humanidade do seu Filho. Por isso ela é mestra de oração. Claro que ela se emociona e ela agradece, ela fica muito feliz quando nos vê rezando o terço, quando nos vê fazendo uma romaria, mesmo que seja por via digital, nesse mês de maio. Claro que ela se emociona quando a gente reza para ela. Mas ela se emociona muito mais quando a gente aprende dela a fazer oração. Ela preza a nossa oração a ela. Mas ela se esmera em ensinar-nos a tratar
intimamente Jesus. Por isso, quando São José Maria dizia que Jesus se vai e se volta por Maria, ele queria dizer que se queremos ganhar intimidade com Jesus, temos que aprender de Maria. Seu serviço pedagógico. Como ela sabe despertar em nós os sentimentos que vão tocar o coração de Cristo. Porque ela tinha esses sentimentos e Jesus ficava tocado. Por isso que, embora tivesse oferecido uma resistência ao pedido de Maria, não tem vinho, mas Maria sabia tocar o coração de Jesus. Sabia como mexer com aquele coração. Sabia como mover Cristo a fazer o que Deus Pai lhe pedia. E foi através de Maria, numa oração, essa oração tão simples de Maria, não tem vinho. Foi que o Filho percebeu que o Pai Eterno dizia, agora vai começar a sua vida pública. E essa lição nós temos que aprender de Maria. Deixemos-nos ensinar por Maria. A nossa oração vai ficar muito mais simples, muito mais íntima, muito mais afetiva e muito mais grata a Deus. Mesmo que nós rezemos o terço, façamos uma romaria e rezaremos com muita fé e com muita devoção, mas que nos convençamos disso. Agrada muito a Nossa Senhora ouvir as nossas orações a Deus, especialmente utilizando frases daquela oração que inicialmente começou com o anjo, depois foi com o Isabel e depois já os homens ao longo do século foram perfilando, configurando bem a oração da Ave Maria. Claro que ela se emociona ouvindo as nossas orações, mas ela se emociona muito mais quando a gente pede para ela, ensina-me a rezar. Ensina-me a tratar intimamente o seu filho. Mostra-me como devem ser os meus sentimentos para que as minhas palavras brotem do coração, como Jesus prefere. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A nossa oração tem que ser de coração. Agora, para ser uma oração de coração, nós temos que aprender daquela que colocou o seu coração em Cristo, que amou muito a Cristo. E ela nos ensina a fazer uma oração mais amorosa, não sentimental, mas uma oração mais amorosa, uma oração mais íntima, uma oração que toca o coração de Deus. E essa tem que ser a nossa resposta a Maria na nossa vida cristã. Ensina-me a rezar. Ensina-me a ter intimidade com o seu filho, para que depois eu possa sair da oração ouvindo o que Deus me pede, mas com esse prólogo. Fazei tudo o que ele vos disser. Que foi, já depois de dirigir-se de uma forma muito maternal e muito íntima a Jesus, seu filho, pedindo não tem vinho, depois se dirigiu aos homens. E qual foi a frase que disse? Fazei tudo o que ele vos disser. Uma oração feita na escola de Maria faz com que a gente saia com propósitos acertados. Ou seja, nós vamos viver o que ele disse. Nós vamos viver a vontade de Deus. E além disso, Maria também nos dá uma grande lição de proximidade com Jesus Cristo, que é a lição de procurá-lo quando a gente o perde. Episódio que conhecemos bem aos 12 anos, como quando Jesus ficou em Jerusalém e no final do primeiro dia de viagem de retorno a Nazaré, Maria e José tomaram consciência que o menino não estava nem com um nem com o outro. O que fizeram? Voltaram para trás, procuraram Jesus. E foram encontrá-lo no templo de Jerusalém, não porque pensassem que ele estava lá, mas iam para o templo para implorar a Deus, já que o templo representava a Deus, que onde encontrar o seu filho. E aí o encontraram. Nossa Senhora nos ensina a procurar Cristo até encontrar.
até a gente ter a certeza que Ele está à nossa espera. Ele não fugiu de nós. E mesmo quando parece que nós o perdemos de vista, Nossa Senhora nos pega pela mão e fala, vamos procurar Jesus. Vamos procurar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E essa é uma das grandes lições de Nossa Senhora. Deixemos-nos servir, deixemos que Nossa Senhora pegue na nossa mão, quando a gente se perde, quando a gente se afasta, quando a gente não pega, quando a gente se distrai e perdemos de vista Jesus no meio do nosso trabalho, numa oração. Maria, pega a minha mão, vamos procurar juntos Jesus. Às vezes eu não sinto a aflição que ela sentia. Mas mesmo que eu não sinta a sua aflição, deixemos-nos servir por Maria. Deixemos que ela pegue na nossa mão e nos leve de volta. Ela é mestra de oração. Ela é guia espiritual, diretor espiritual, porque ela nos dá a grande linha de ação, fazei tudo o que Ele vos disser. Né? Ela nos recorda a presença de Jesus. Né? Ela nos ajuda a encontrar Jesus. E ela é, principalmente, a porta do céu. Aí temos uma lição maravilhosa de Maria como serva. Ela nos mostra o caminho do céu através da oração, através da procura de Jesus, né? Através do cumprimento da vontade de Jesus, conhecida na oração, mas ela não só aponta o caminho do céu, mas ela é a porta do céu. É tão conhecida a história daquele sacerdote que é o padroeiro de todos os padres, né? São João Maria Vianney, o cura de Ars, que não tinha capacidade intelectual. Não era uma pessoa, né, que se destacava entre os jovens da sua idade, mas queria ser padre, mas não sabia aprender, não teologia, não sabia aprender latim. E quando o seu pároco via que aquele realmente era uma vocação sacerdotal, foi levar, né, ao vigário-geral da cidade onde morava, da diocese onde morava aquele jovem, vendo todo aquele vigário conhecendo o histórico, que não sabia latim, que não sabia teologia, que não sabia pregar, que não sabia falar, ele falou, não pode ser ordenado. Mas aquele padre que conhecia aquele garoto, falou, mas ele tem uma enorme devoção a Nossa Senhora. Aí o vigário falou, se ele tem devoção a Nossa Senhora, a graça de Deus fará o resto. E já sendo padre naquela cidadezinha francesa de Ars, um dia aparece uma mulher chorando, entra na paróquia e ele, que por estar muito próximo de Nossa Senhora, por deixar de servir Nossa Senhora, se aproximou muito de Deus, tinha dons especiais que Deus lhe havia concedido, mesmo dentro das suas limitações intelectuais. Ele se dirigiu àquela senhora chorando, sem que ela dissesse nada, falou, seu marido está no céu. E a mulher ficou surpreendida, falou, como meu marido está no céu? Ele nunca foi à missa, nunca rezou, não levava uma vida reta. Ele falou, você se lembra aquele dia que ele pegou uma rosa do jardim e ele falou, quando você for à igreja, coloca aos pés da imagem de Nossa Senhora. Esse gesto de uma pessoa afastada de Deus, mas que tinha, talvez por uma semente que a sua mãe tinha plantado, que germinou mesmo diante de uma vida tão afastada, tinha um carinho a Nossa Senhora e fez esse gesto. E Nossa Senhora intercedeu porque era a porta do céu. E também tem aquela piada que diz que um dia São Pedro foi reclamar com Jesus, porque falou, olha, tem cada um que está entrando aqui no céu que não merecia, né? E Jesus falou, o que eu posso fazer? A minha mãe. Essa é minha mãe. Aquela que serve mesmo aquele que não serve a Deus. Aquela que tem uma imagem que ela mesma pintou. Quando ela
quis ser conhecida na história da humanidade, ela não teve dúvida. Eis aqui a serva, eis aqui a escrava, eis aqui aquela que presta o grande serviço que a humanidade precisa. Trazer Deus, o Pai enviou, mas quem abriu as portas da humanidade para Deus entrar, Deus Filho entrar, foi Nossa Senhora. E toda a sua vida se resume nessa palavra: quero te servir. Deixe-te servir. Permita que eu te sirva na oração, na procura de Jesus, aumentando essa vontade de Deus através dessa minha indicação, fazer tudo o que Ele vos disser e principalmente, deixe-me te conduzir para o céu. E não é isso que nós pedimos para ela? Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Não pedimos para ela que ela esteja sempre nos servindo agora e na hora da nossa morte. Mas a pergunta fica no ar. Eu me deixo servir por Nossa Senhora? Deus, eu dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Valorizo o dom imenso que Jesus nos fez quando, pouco antes de morrer na cruz, olhando para Maria, nos disse: eis a tua mãe, e a ela: eis o teu filho. Jesus deu-nos Maria como mãe, e nós temos para com ela o amor e a confiança de um filho. Como nas bodas de Caná, Maria intercede agora diante de Deus pelas nossas necessidades. Confio a proteção da Santíssima Virgem, a minha família, os meus filhos, os meus sobrinhos, parentes, amigos e filhos dos meus amigos. Confiando no amparo da Virgem Maria, peço-lhe que os meus filhos e os filhos dos outros os filhos dos outros possam se aproximar mais de Deus. Peço-lhe que me ajude a cumprir sempre e em tudo a vontade de Deus. Rezo com piedade e devoção o terço. Na medida do possível, procuro reunir a minha família pelo menos alguns dias para honrar Nossa Senhora com essa devoção. Aprendo as lições do exemplo de Maria, vejo-a toda voltada para Deus e para o próximo, com espírito generoso de serviço, e procuro imitá-la, sacrificando-me mais pelos outros. No meu lar, procuro estimular um ambiente alegre, sendo positiva nos meus comentários. Esforço-me por dedicar-me ao marido e aos filhos. Interesso-me pelas suas coisas e o escuto, mesmo quando eu estou cansada. Num mundo que parece perder o sentido, a castidade e a fidelidade, procuro viver com delicadeza essas virtudes próprias de uma mulher íntegra, de uma boa cristã. Que meios emprego para ser fiel?
Sou prudente no relacionamento com as pessoas do outro sexo? Ensino de modo positivo às minhas amigas a evitar situações que possam comprometer o seu casamento? São Paulo ensina que carregamos o tesouro do Evangelho em vasos de barro. Peço a Deus com humildade a virtude da santa pureza. A limpeza de coração manifesta-se nos meus pensamentos, nos meus olhares, no domínio da imaginação e dos meus sentimentos. A pureza exige o pudor que, preservando a intimidade da pessoa, exprime a delicadeza da castidade e regula os olhares e gestos, de acordo com a dignidade das pessoas. Essa dignidade reflete-se no meu modo de vestir e de me comportar, nas minhas conversas, no meu ambiente de trabalho, na minha casa, nas publicações, programas de televisão, filmes. Ajudo o meu marido e os meus filhos neste âmbito. Reajo com valentia diante de situações apelativas ou sensuais. Procuro colocar todo o meu empenho para que isso não aconteça. Desagravo a Deus quando vejo que ele é ofendido. Percebo que o meu exemplo pode levar outras pessoas a mudar de vida. Sou cuidadosa e prudente no uso da internet. Ato de contrição. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ao convidar para fazer aquela viagem virtual para uma época bem distante e diferente da nossa, eu não fui muito sincero.
porque dizia que é bem diferente da nossa, mas é muito igual à nossa, porque também vivemos numa época iconoclasta. Iconoclastia quer dizer destruição de imagens. E se naquela época o imperador de Constantinopla queria destruir as imagens dos santos e das santas, porque dizia que estavam sendo adoradas e só Deus merece ser adorado, hoje também estamos vendo uma época de destruição de imagens. Tirar imagens do crucifixo, imagens de santos dos prédios públicos, a imagem da igreja, borrada, manchada por tantas críticas, campanhas, a imagem da igreja como mãe, aquela que ensina a humanidade a ser uma família, a imagem da própria mãe, a imagem da mãe que serve em casa, que está à disposição dos filhos, a imagem da mulher, a própria imagem de Cristo, não o vendo como o Redentor, mas como um libertador político, social, econômico. A imagem que é a imagem de Nossa Senhora. Não vê-la como serva, achar que chamar Nossa Senhora de serva vai rebaixar a dignidade da mulher. E nessa época de iconoclastia, como naquela época, vem Jesus, aquele diz aí, a tua mãe. É a única vez nos 4 evangelhos que o Espírito Santo inspirou o autor desse evangelho, colocando na boca de Jesus a palavra mãe. Em nenhum dos outros 4 evangelhos, Jesus se dirige à sua mãe chamando-a de mãe, mas de mulher. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Mulher, eis aí o teu filho. E depois, dirigindo-se a João, que é quem recolhe esse episódio, diz, eis aí a tua mãe. E quando se referiram à mãe dele, como avisando, a sua mãe está aí, ele perguntou, quem é minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai Deus. Parece que Jesus reservou para aquele momento a única ocasião para sair da sua boca a palavra mãe. Eis aí a tua mãe. Para que nós apreciássemos de uma maneira muito especial a imagem de Nossa Senhora como nossa mãe, porque ela nos gerou na dor. Ela concebeu Jesus sem prazer, lhe deu à luz sem dor, mas nos assumiu como mãe num momento dolorosíssimo para ela, vendo seu filho morrer na cruz. Vamos refletir sobre essa segunda imagem. E se eu perguntava, no início da primeira meditação, e terminava com a mesma pergunta, nós nos deixamos servir pela serva do Senhor, nós nos deixamos servir por Nossa Senhora? Eu te pergunto agora, também, a respeito da segunda imagem, você recebe Nossa Senhora como mãe? São João, quando ouviu essa ordem de Cristo, ele diz, e levou-a para casa. Você trouxe para o seu convívio, trouxe para próximo de si, Maria, mãe. Porque mãe não é aquela que só abre o seu corpo para um filho ou uma filha, que muda toda a sua imagem física. Mas a mãe é substancialmente aquela que abre seus braços para os filhos. Aquela que abraça para beijar, para alimentar, para proteger, para envolver, para dar carinho, né? Para receber de volta. Abraça, né? Quando o corpo já não tem mais vida. Mãe é o paradigma do mais lindo e suave dos gestos humanos, que é o abraço que estamos proibidos de dar nesse momento de pandemia. Ela é a imagem mais expressiva dessas palavras de um autor desconhecido.
mas que vale a pena ouvir o que ele fala de abraço de mãe. Abraço de mãe deveria ser receitado por médico. Há um poder de cura no abraço de mãe que ainda desconhecemos. Abraço cura ódio. Abraço cura ressentimento. Abraço cura cansaço. Abraço cura tristeza. Quando uma mãe abraça, solta as amarras. Perde-se por instantes as coisas que nos fizeram. Quando uma mãe abraça, abaixa as defesas e permite que o outro, o filho, a filha, se aproxime do seu coração. Os braços de mãe se abrem, os corações se aproximam e se aconchegam de uma forma única. Nada como um abraço de mãe. Abraço de eu amo você. Abraço de que bom que você voltou. Abraço de até breve. Abraço, que saudades eu tenho de você. E abraço, ajude-me. Quando uma mãe abraça, somos mais do que dois. Somos família. Somos sonhos possíveis. E abraço de mãe deveria sim ser receitado por médico, pois rejuvenesce a alma e o corpo. Eu acolho Maria na minha vida cristã como mãe ou como santa apenas. Embora seja a mais santa de todos os santos, seja a rainha dos santos, mas o título e a imagem que Jesus quer que nós tenhamos muito presente, porque ele pintou. Maria pintou de si própria a imagem de serva. E Jesus pintou a sua mãe como mãe. E toda mãe abraça seus filhos que têm um gene sempre presente. Em qualquer momento da sua vida, esse gene aparece. É o gene do evil. Porque um filho é imprevisível. Um filho é inesquecível. Um filho é passível. Vamos ver como Nossa Senhora exerce sua maternidade, abraçando-nos sempre. E ela também nos vê como um filho ou uma filha imprevisível. Porque ser filho é ser sempre imprevisível. Ser filha é ser sempre imprevisível. E mãe abraça, apesar da imprevisibilidade do filho ou da filha. Né? Claro que um filho ou uma filha pode ser esperado, pode até ser planejado, pode até ser pedido, mas sempre chega no momento imprevisível. Se planeja, se espera, se reza, mas não chega no momento que os pais querem, chega de uma forma imprevisível. E Jesus entrou na vida de Maria de forma imprevisível. Não estava prevista, porque ela mesma, inspirada por Deus, havia renunciado à maternidade do Messias. Por isso que ela havia tornado o seu propósito de ser virgem um propósito firme, um propósito permanente. E comunicou a José quando José, através de seus pais, os pais de Maria, a escolheu por ser sua esposa. Ele falou, eu vou manter esse propósito, essa decisão. E de uma forma imprevisível, aparece o arcanjo Gabriel, avisando que Deus havia escolhido, apesar da sua virgindade, para ser mãe. Então Jesus apareceu de forma imprevisível na vida dela. Embora fosse previsto pelos profetas. Jesus sempre foi imprevisível para Maria. Sabia que era o Deus que salva. Yahvé salva Jesus, quer dizer, Yahvé salva. E 30 anos não salvou nada. Não salvou ninguém, não salvou nem Maria e José. Tiveram que fugir para o Egito porque ele não salvou. Não fez nada. E depois, a atitude imprevisível de Jesus de ficar em Jerusalém sem avisar Maria e José.
nós também somos muito imprevisíveis com Nossa Senhora. A gente diz que vai rezar o terço e não reza. A gente diz que hoje eu vou rezar com atenção. E na primeira Ave Maria já estamos distraídos. Ela nos ensina a fazer oração, ela nos pede para fazer a vontade de Deus, e a gente fala, ainda bem que tem alguém que me ensina a fazer oração. E depois a gente dorme na oração. E mesmo que nós a esqueçamos, ou até a gente dá as costas para ela, e até a gente faz o que ela nunca fez, manchar a sua pureza, a sua santidade, a sua fidelidade, ela sempre se volta para nós abraçando-nos, porque mãe abraça filho e filha imprevisíveis. São José Maria tinha uma frase muito forte, mesmo que eu fosse um leproso, minha mãe me abraçaria e me beijaria. Então, que não nos surpreendamos com as nossas imprevisibilidades. Maria é mãe. E ela vem com esse abraço que cura, esse abraço que protege, esse abraço que rejuvenesce, esse abraço que nos volta a colocar-nos no caminho certo. Então, nos dirigimos a Nossa Senhora, mesmo que vivamos esse gene da imprevisibilidade. Hoje não rezei bem o terço, hoje não consegui rezar o terço. Esse mês de maio não fiz romaria, me esqueci, eu não quis fazer, me acomodei, já que não posso ir a um santuário, uma igreja, podia fazer pelo meio digital, mas eu estou em tantas outras lives, mas não tenho tempo para ter uma live com Nossa Senhora. Mesmo que a gente seja assim tão imprevisível, não percamos de vista que mãe abraça filho, que é sempre imprevisível. E mãe sempre abraça, porque para a mãe o filho é inesquecível. E se há uma oração que a devoção mariana cristalizou ao longo dos séculos, é essa oração. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, e vai por aí a oração, e termina de uma forma muito bonita, né? Mas não desprezeis minhas súplicas, mas dignai-vos ouvi-las. Na quarta aparição ao índio Juan Diego, hoje São Juan Diego, Nossa Senhora, como todas as mães, percebendo a aflição e a dor do coração daquele índio pelo seu tio que estava muito doente, ouviu essas palavras de Nossa Senhora. Não tenhas medo dessa enfermidade, nem de qualquer outra doença e angústia. Não estou aqui, que sou a tua mãe. Não estás sob a minha sombra. Não está por acaso nos meus braços. O que necessitas a mais? Porque aquele índio que já tinha recebido a visita de Nossa Senhora e tinha sido encarregado de voltar no dia seguinte, no outro, quando viu que o tio estava enfermo e que tinha que ir para a cidade do México para procurar um médico, esqueceu de Nossa Senhora. E quando se lembrou, já no caminho, falou, não vou passar por aquele lugar porque ela vai me chamar. Então deitou, com a imprevisibilidade dos filhos, tentou ir por outro caminho. Nossa Senhora apareceu, porque filho é inesquecível. É inesquecível. Nossa Senhora lhe disse essa palavra tão bonita, né? O que necessitas a mais? Não está por acaso nos meus braços? E sabem o que quer dizer Guadalupe? Uma palavra árabe, que os espanhóis empregaram para referir-se a essa senhora que apareceu naquele monte de Tepeyac. E como os índios falavam uma língua muito difícil, e para referir-se a Nossa Senhora, o índio Juan Diego usava uma expressão indígena que quer dizer aquela que vem voando como a águia de fogo. Já pensaram hoje chamar Nossa Senhora aquela que vem voando como a água de fogo?
É difícil, né? Muito falar Nossa Senhora de Guadalupe. E era uma palavra árabe que significa Vale do Amor. Guadalupe quer dizer Vale do Amor. E um abraço não se assemelha a um vale. Não se forma um vale no corpo da mãe, onde o amor protege, quando o amor voa rápido para atender às necessidades dos filhos. Levemos essa imagem de Nossa Senhora Mãe. E uma mãe que nunca na vida sofreu e nunca sofrerá Alzheimer. Nunca se esquece de nós, porque somos filhos. E quando nós nos esquecemos dela, porque somos imprevisíveis, ela volta a abrir esse vale do amor, que é o abraço, e nos aproxima. E por isso é tão importante a gente guardar essas palavras de Maria a São Juan Diego. Por acaso não estás nos meus braços? Não está nesse vale do amor? E na hora da passibilidade? Porque todo filho é passível, todos nós somos passíveis. O próprio Deus, que é impassível, se fez passível para nos salvar, para nos abrir as portas do céu, para nos trazer as graças necessárias para sermos santos. O próprio Deus quis ser passível, quis sofrer, quis padecer dor. E todos nós somos passíveis. Não só na hora dos grandes sofrimentos, mas todos nós sofremos. Por coisas bobas, porque somos imprevisíveis, por coisas importantes. Sofremos na hora das perdas, as perdas de diversas naturezas, especialmente as perdas de entes queridos. Um dia vamos perder a nossa vida temporal, como tantas pessoas estão morrendo durante essa pandemia, né? E quem está junto de nós na hora das nossas passibilidades, quando a gente experimenta a nossa natureza passível, quem está perto de nós? A Pietà. Maria, com essa imagem que Miguel Ângelo esculpiu e que foi a única que ele quis que ficasse gravado o seu nome nessa obra de arte. Todas as obras de Miguel Ângelo não aparece o seu nome, mas na faixa que cruza o peito de Maria está lá o nome de Miguel Ângelo completo, né? Que a imagem tem uma mãe abraçando um corpo que ela viu passível e que agora estava morto. E se ela ficou junto à cruz do seu filho, como diz aquele hino litúrgico composto para essa cena da paixão, imagina como ela está também ao nosso lado da mesma forma, dolorosa e chorosa junto à cruz. Nunca estamos sozinhos nos nossos momentos passíveis. Nunca sofremos sozinho. Está Nossa Senhora como mãe e a mãe que tem piedade dos seus filhos. A mãe que abraça o filho, a filha na hora das dores. A mãe que sabe dar um significado à dor, ao sofrimento. Por isso, embora sejamos por natureza passíveis, não podemos fazer da passibilidade uma tragédia. Maria estava dolorosa e chorosa junto à cruz. Era um momento dramático, mas não era um momento trágico. E quem disser que Maria está vivendo uma tragédia é porque não conhece o coração de mãe. Mãe sofre, mas mãe não transforma dor, sofrimento em tragédia. A verdadeira mãe aproveita aquele momento de angústia, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, seja qual for a passibilidade, o caráter passivo das nossas dores, para ela ser o consolo, para ela ser a fortaleza para quem sofre. Mãe verdadeira não é trágica. É sofrível com os filhos, mas é consolo,
é exemplo de como Maria estava junto à cruz do seu filho. E esse estava não é um estar localizável, que revela a sua atitude materna, sofrendo tudo que pode sofrer, mas firme, não arrancando os cabelos, não transformando o momento de dor. Por isso que é tão necessário que, se a gente não tem as nossas mães perto de nós na hora do sofrimento, nós temos a mãe do céu. Nunca na hora das dores estamos sem uma mãe. Se não é a nossa mãe aqui da terra, é a nossa mãe do céu. Seja com a mãe aqui na terra, se ainda a temos, e principalmente com a mãe do céu, nenhum momento passível é trágico. É dramático, mas não é trágico. Mãe abraça, mãe acolhe, mãe fortalece, mãe consola, mãe sabe dar-nos, como dizia o autor anônimo, sabe dar o remédio certo. Especialmente quando nós sabemos que Nossa Senhora, agraciada com tantos dons por Deus, mas o dom mais precioso que Deus lhe deu foi isso, escolher-a como mãe para o seu filho, e o seu filho, um momento de muita dor para ele e para ela, nos deu esse grande presente. Por isso Nossa Senhora apresenta Jesus. Apresenta. Ou seja, nos presenteia com Jesus. Vamos terminar essa viagem virtual que nos levou para um momento bem especial na história do mundo e da Igreja, um momento que se destruiu imagens. E eu quero que nenhum de nós saiamos desse recolhimento destruindo a imagem de Maria como aquela que nos serve, deixando-nos servir, e muito menos a imagem que o próprio Filho deu para que nós a tivéssemos gravado no nosso coração, a imagem de mãe. Que não sejamos iconoclastas, que não esqueçamos nunca que Maria quer nos servir. E Maria quer exercer a sua maternidade através desse gesto bem próprio de mãe. A mãe é o paradigma do abraço. Ela sabe abraçar, mesmo que sejamos imprevisíveis, porque para ela somos inesquecíveis e, sobretudo, nos momentos passíveis. E a ela recorremos com a oração mais antiga